Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 11, chamado Intercessão. Estamos caminhando para o final deste capítulo. Na semana passada, na última leitura que fizemos, nós paramos aqui num ponto onde houve ali o encontro do Raul, né, e a sua ex-esposa Esther, através do desdobramento do sono físico, né, encontrou com o Raul no hospital que ele estava, no hospital volante. Todo o preparo que havia sido feito pelo Alexandre para que ele tivesse um comportamento adequado com o encontro ali que iria acontecer com a esposa, com a ex-esposa, e que para que não passasse nenhuma imagem mais difícil para ela, para não perturbar mais a vida dela, né, que já estava bem ali conturbada, com 3 filhos para cuidar, e com o casal, os tios dela, né? O casal dos tios dela que estava morando com ela, então ela já tinha problemas suficientes e muito chorosa da ausência do marido. Então, para que isso não complicasse, o Alexandre instruiu o Raul para que ele tivesse um comportamento mais sereno no momento do encontro. E também, na conversa que nós já lemos aqui, o Raul foi orientado mentalmente pela influência do Alexandre, né? Até nas palavras, no que dizer ali para ela. Vou retomar aqui de um ponto que nós paramos, no finalzinho ali já desse encontro, né? Aí o Alexandre fala pro André Luiz. Alexandre explicando para o André Luiz. Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são 2 enfermos espirituais. Olha só, Raul e Esther são 2 enfermos espirituais. E nessa condição requerem muita atenção de nossa parte, muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa, volta, né, ali para o corpo, ao acordar, cheia de novo ânimo, e o nosso amigo, o Raul, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto, e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se a pressa em criar novas expressões de estímulos e energia no próprio coração. Então, a renovação para o Raul, esse encontro com a Esther, vai propiciar para ele uma nova caminhada ali, um novo ânimo para o estímulo, né, com expressões de estímulo para o coração dele. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei. Aqui André Luiz está perguntando, né, do estrago, vamos dizer assim, que o tiro fez no seu organismo perispiritual, que é composto de matéria também, né? O perispírito também é composto de matéria, e diferente, claro, da nossa matéria do nosso corpo físico, mas é matéria também. E aí ele está perguntando, né, o estrago que o tiro fez no perispírito. E aí André Luiz pergunta, e a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Então, até quando que ele vai continuar ali com aquele... Lembram-se que
foi feito para esse encontro uma maquiagem, né, na região do ferimento, para estancar aquele sangue que jorrava ali, né, de maneira contínua. Então, para que houvesse esse encontro com a Esther, ele foi feito uma maquiagem ali, né, para ela não perceber aquela situação do ferimento. Então, André Luiz pergunta, né, até quando isso vai continuar? Aí o Alexandre responde, talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então, vemos aqui que a reparação do perispírito, daquele ferimento que houve causado pelo suicídio, né, vai demorar ainda muito tempo para se cicatrizar, para regenerar aquele ferimento. E interessante pensarmos nisso, nessa situação, né? Como que o perispírito pode continuar sangrando, pode continuar ali sendo aquele ferimento aberto, sangrando continuamente. São coisas que nós ainda não compreendemos dessa matéria que é feita o perispírito, né? Nós não temos essa noção, como eles fizeram ali a maquiagem, contiveram ali o sangramento para poder ele ter ali na companhia do espírito da esposa. Eles têm recursos para isso, mas a pessoa o espírito tem que merecer, né? Tem que fazer por onde corrigir aquela situação por ele mesmo. Então ele fala aqui que ele independente desse ferimento, ele vai ter condições de trabalhar no campo da consciência. Ele vai refletir sobre aquilo, ele vai se arrepender, ele vai sentir culpa, a consciência dele vai ter uma série de sentimentos para que aquilo vá se reparando, vá se modificando, mas isso não impede que isso aconteça, né? E, aliás, é através dessa modificação que isso vai se reparando esse ferimento, ele vai cicatrizando, ele vai estancando o sangue, tudo mais. Então ele fala aqui, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Qual seria essa oportunidade regeneradora? Podemos concluir que seria a reencarnação, né, que vai fechar, vamos dizer assim, essa ferida através da reencarnação. Esse sentimento vai sendo conduzido às orientações, tudo que ele vai passar nesse hospital, todas as orientações que ele vai receber, né? Esse encontro, como ele foi dito aqui, ele vai fazer muito bem para ele pensar em tudo isso, como ele deixou a família, como ele não pensou na família quando cometeu esse ato. Ele fez de uma forma egoísta para fugir, né, de uma série de peso na consciência que ele tinha, de culpa, de ter matado ali o amigo para ficar com a Esther, de ter envenenado o amigo, tudo isso o levou a cometer esse suicídio. Aí ele vai ter que pensar em tudo isso, refazer toda essa situação. Olha que dificuldade, né? Por isso que ele fala que o Alexandre fala que vai por muitos anos. Isso vai demorar ainda muitos anos, vai ter que conviver com isso por muitos anos. Retomando a leitura aqui, olha. Outros problemas afloravam-me a ideia. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Então, André Luiz o Alexandre, na verdade, né, André Luiz aqui afirma que o Alexandre vai ter que se dedicar a outros problemas,
incumbências mais difíceis, que o André Luiz não poderia acompanhá-lo. Porque, vamos só recordar, né? André Luiz é um aluno do Alexandre, ele está aprendendo, ele está como se fosse fazendo estágio ao lado de Alexandre. E no plano espiritual, nós vemos que os ensinamentos são dados na prática, acompanhando a situação. Claro que tem em cada situação, todas as palavras do Alexandre, dos instrutores em que o André Luiz acompanha, momentos em que eles explicam a situação, momentos em que eles orientam a situação, né? Então, toda uma explanação do que está acontecendo, mas é na prática que ele aprende. No plano espiritual, pelo que nós podemos concluir, o aprendizado é feito na prática, e essa prática é de acordo com a condição do aluno. Qual é o problema, qual é a lição que o aluno já consegue entender, já consegue participar junto da solução. É o caso do André Luiz, ele está participando deste caso do Raul, né, porque ele já tem condições de entender muitas coisas em que o Alexandre orienta, toma providências, né, explica para ele. Agora, em outros problemas, como agora, que ele diz que o Alexandre vai ter que se ausentar para cuidar de outras situações, de outras incumbências mais difíceis, André Luiz já não pode ir, né? Nem sabe, ele nem menciona quais são esses problemas, mas ele não pode acompanhá-lo. Quer dizer, o estágio em que ele está de aprendizado não permite que ele acompanhe o Alexandre nesses outros assuntos. Aí André Luiz continua, olha, pedi-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a sério, levado a efeito por Romualda. Romualda é a benfeitora que está acompanhando, né? Ela veio do departamento de auxílio, em que o Alexandre pediu a assistência dela para ficar junto da Esther nesse encontro, e também por mais 2 semanas. Ela vai ficar junto da Esther por 2 semanas, até para ela conseguir o emprego, né, remunerado, para ela sustentar os 3 filhos e o casal, os tios dela, que estão morando com ela. Então a Romualda está aqui, o André Luiz está pedindo permissão para o Alexandre para continuar ao lado da Romualda na casa da Esther, né, nesse período mais aí de mais tempo, para ele também acompanhar ali os acontecimentos. Então ele fala assim, pedir-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Então foi aprovado, Alexandre aprovou ele continuar. Desejava saber até que ponto se confortara a viúva aflita e observar-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. Então, foi uma concessão do plano espiritual esse reencontro, não por merecimento ainda, né? Não havia um merecimento, mas foi concedido diante das dificuldades em que ela estava, de choramingando, né? Chorando muito ali, se entregando ao desespero. Então, para que saísse dessa situação, foi concedido ali esse reencontro. E o André Luiz agora vai acompanhar a Romualda na sequência, né, de todas desses dias para observar qual foi o efeito desse encontro espiritual entre o casal, né? Então nós vamos parando por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos. Muitas lições importantes, né? Muita reflexão, muitos pontos ainda ficamos em dúvida muitas vezes, mas é assim que se faz o aprendizado. Nós também, como a exemplo de André Luiz, né? Nós também somos alunos ainda.
estamos tentando aprender muitas coisas com essas lições e temos um campo enorme pela frente, infinito aí para aprender, para tirar todas as nossas dúvidas. Que Jesus nos abençoe, fiquem todos em paz, uma boa semana a todos.